Olá, amigos. Este é o programa Vida Nova pela TV Mundo Maior e é sempre motivo de muita alegria estar novamente aqui com você. Você sabe que os transtornos mentais são doenças ainda muito mal compreendidas pela nossa sociedade. Há muito preconceito, preconceito pela sociedade e até muitas vezes preconceito da própria família do portador de transtornos mentais. Normalmente há familiares que acabam escondendo essas pessoas da sociedade porque acham que não deve conviver com elas no mundo social. Há alguma coisa para ser feita e deve ser feita para que possamos cuidar dessa doença com alguma normalidade, para proporcionar não só aos portadores, mas aos familiares deles uma vida o mais normal possível, em busca também da felicidade, que é o objetivo de todo ser humano. O projeto Fênix Pró Saúde Mental é um projeto que tem a proposta de auxiliar os portadores de transtornos mentais e os seus familiares. E é justamente para falar do projeto Fênix que agora nós vamos conversar. E para falar dos transtornos mentais, nós vamos buscar o companheiro José Carlos e os seus entrevistados de hoje, Osaneide e Carlos Tolovi. Gente, agora nós estamos aqui no estúdio com, na verdade, familiares de pessoas que têm transtorno mental e também com o próprio portador de transtorno mental. E nós vamos aí tentar entrar nesse mundo que não dá para, por palavras, dificilmente nós vamos conseguir expressar o que vocês passaram e sentem, mas vamos tentar diluir alguns dogmas aí, principalmente o preconceito que se há em relação ao portador de doença mental, que são muitos, né? É um mundo ainda muito fechado. Então, Osaneide, para começar, como que você chegou no projeto Fênix, que é o Fênix Pró Saúde Mental? O que te levou a chegar lá? Que tipo de desespero ou desesperança ou sofrimento? Eu sou irmã de um portador de esquizofrenia e há 10 anos atrás eu já o acompanhava havia muitos anos, porque ele começou a ter surto aos 16 anos, hoje ele tem 42. Então, quando eu conheci o Fênix, foi uma bênção para mim, porque eu estava muito cansada de acompanhar o tratamento dele, ter uma orientação, já tínhamos, mas assim, eu não falava muito disso com as outras pessoas. Então, havia um certo segredo, assim, a coisa meio fechada. E mesmo a minha família, que é uma família grande, os meus irmãos e os outros parentes, tinham muito desconhecimento e muito preconceito também. Então, o Fênix foi fundamental para que eu acabasse com os meus próprios preconceitos, que eu ainda tinha, e que ajudasse a minha família, dando apoio ao meu irmão para eliminar o restante. Quando a gente fala de preconceito, a palavra ela é muito seca e parece que... Mas o preconceito é da população, a dificuldade que existe da população de entender. Mas quais os sentimentos que ficam ali dentro da família que tem o portador? O preconceito, ele tem a questão do desconhecimento, que a gente realmente não sabe o que é mental. Tem o preconceito social, que se liga à doença mental, a equívocos totalmente errados. E a família passa a sentir, às vezes, rejeição pelo doente, isolamento, vergonha, culpa, principalmente os pais acham que são culpados, que fizeram alguma coisa errada, isso tudo não tem sentido. E vários outros sentimentos que pegam a família e que só pioram a situação. Principalmente a culpa e a vergonha são os mais fortes, mas há vários outros. Carlos, você é um portador de transtorno mental, penso que você, entre aspas, né, já se acostumou com isso. Então eu gostaria de pedir licença para entrar aí no seu mundo, né? Nós estamos aqui num programa de televisão, você vai falar para muita gente, então peço a permissão com todo carinho mesmo. Mas como é que você era? A gente sabe que a esquizofrenia ela se manifesta depois de uma certa idade. Como é que você era antes de ter o primeiro surto, né? E qual foi os seus sentimentos, a sua emoção, o seu desespero ou medo, não sei, quando aconteceu o surto?
Como é que aconteceu? Como é que você expressa isso? Bom, até os 20 anos eu levava uma vida normal, trabalhava, estudava, namorava, né? Até 20 anos. Até 20 anos. Até que eu tive o primeiro surto quando eu estava na faculdade, né? Eu comecei a ficar desconfiado, senti mania de perseguição, achar que as pessoas queriam me fazer mal. E aí foi diagnosticado como esquizofrenia paranoide, né? Isso foi o começo da doença, foi aí que começou o sofrimento, né? Porque até então a família achava que estava tudo normal, né? Estudava, trabalhava, tinha uma atividade normal. Aí eu comecei a me afastar dos amigos, comecei a ficar... Larguei a faculdade, larguei o emprego, né? Aí a família percebeu que tinha alguma coisa errada, né? E é nesse tempo que começa o maior preconceito, né, Zaneide? Porque o pessoal fala, o que ele tá acontecendo? Será que está usando droga? Será que ele está ficando meio vagabundo? Exatamente. A gente pensa que a pessoa pirou, mas assim, relaxou. Né? A gente não pensa que ela está doente. Relaxou, não cumpre mais as tarefas. Carlos, é muito conhecido, né? Alguns são termos técnicos, mas eu acho que você sabe bastante, porque você está bem instruído sobre a sua doença, que é uma doença crônica e você tem que gerenciar ela, né? Então nós sabemos que existem os delírios. Não é o delirium, mas o delírio quer dizer, são pensamentos, só para o público saber, pensamentos recorrentes que vêm, que pode aí desencadear alucinações, que são objetos sem percepção, você olhar coisas e ver. Você tinha isso primeiro? E primeiro se você teve ou não, se você tem. E se você tem, como é que você consegue administrar essas alucinações? Basicamente eu tinha mania de perseguição, mas também às vezes tinha delírios visuais, assim, de achar que as pessoas... Seria mais uma interpretação delirante, né? De achar que as pessoas estavam falando sobre mim, que estavam me perseguindo, né? Agora, o delírio em si eu não cheguei a ter, mas algumas pessoas têm delírio no sentido de ver coisas que não acontecem, né? Imaginar que coisas estão acontecendo. Mas a gente aprende aos poucos a lidar com isso, né? A isolar num canto da mente. Quer dizer, então que você sabe que aquilo é um processo mental, cerebral, mas a alma, ela fica mais ou menos... O tratamento seria isso, Zaneide ou Carlos? Você vê quem quer responder essa. A alma, ela sabe que ela está doente? Seria isso? É a possibilidade do pensamento observar o pensamento doente? É muito louco isso, né? É uma das nossas frases, né, Carlos, que a gente fala assim, que a doença nunca é maior do que a pessoa, né? Você quer falar disso? É interessante. A doença é uma parte, ela não resume a gente. A pessoa pode ter a doença, mas é uma pequena parte. A pessoa tem uma parte racional, consciente, né? Carlos, esse papo que você está entrando agora é muito legal, mas nós estamos terminando o nosso bloco. No próximo bloco nós vamos voltar onde você parou. Então vamos ao nosso intervalo. Bem, nós vamos agora a um pequeno intervalo, mas fica aí. Daqui a pouquinho nós voltamos com o programa Vida Nova. A maior caridade que se pode fazer ao Espiritismo é a sua divulgação. Torne-se um colaborador para a difusão do Espiritismo. Associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova através do telefone 0800 121 838 ou através do site www.radioboanova.com.br. Eu quero dar meu testemunho público da alegria de ver uma emissora espírita funcionando, transmitindo mensagens, orientando e executando o fundamento básico da doutrina espírita, que é a promoção do ser humano. Eu estou muito feliz de estar aqui, que Deus abençoe e que tenha um sucesso pleno, sempre.
Mercatudo Casas André Luiz, um lugar onde sua compra é, antes de tudo, um ato de amor. Cuidar gratuitamente de mais de 1.400 deficientes mentais e físicos requer grandes investimentos. Assim, as Casas André Luiz conta com você. Sabe aquele móvel que você vai trocar? Aquela televisão que foi substituída? Ou mesmo aquela roupa que não te serve mais? Pois é, doando estas e outras coisas para o Mercatudo das Casas André Luiz, você nos ajuda a manter essa obra de amor. Ligue para 0800 773 4066 e agende sua doação. Lojas Mercatudo, uma loja que ajuda a manter mais de 1.400 seres especiais. Tem gente que não consegue falar direito, né? Mas existem milhares de cidadãos brasileiros que também não ouvem, não enxergam e nem se movimentam bem. Não porque não queiram ou porque ninguém lhes ensinou, mas porque não conseguem. Eu estou falando dos portadores de deficiência mental. Quem é que cuida deles nesse país? Ajudando as Casas André Luiz, você certamente vai viver melhor consigo mesmo. Venha conhecer de perto esse trabalho. Ligue para 0 operadora 11 6457 7733. Dentro da complexidade dos transtornos psicóticos, a esquizofrenia se caracteriza pela confusão entre o mundo imaginário e real, causando desorganização no pensamento e nas emoções. Esse universo da esquizofrenia é mostrado no filme Uma Mente Brilhante, baseado em uma história real, aborda o desafio enfrentado pelo genial professor de matemática John Nash. Eu tô aqui contra a minha vontade! Chamem o Departamento de Defesa! Meu nome é John Nash! Eu tô aqui contra a minha vontade! As pessoas que são portadoras de transtorno mental são pessoas normais e podem viver na sociedade como qualquer outra pessoa. E o importante é que a pessoa precisa se conscientizar do problema, né? E após se conscientizar do problema, se tratar, né? A partir do momento que ela consegue fazer isso, né, ela pode retornar à sociedade normalmente, né, viver em sociedade e pode produzir e ser uma pessoa relativamente normal. Né? Na realidade, a história é simples, né? Os médicos chegavam, eu sou filho adotivo. Então a minha mãe adotiva chegava e falava assim, olha, a mãe é esquizofrênica e se suicidou. Então para o médico ele já tinha duas informações. O médico falava assim, o meu primeiro surto aos 14 anos, que gerou a minha primeira internação, eu tinha surtos, na época não era classificado como místicos, mas eu ouvia vozes, que era uma referência de esquizofrenia, e tinha visões. Então, eram visões decorrentes de filmes de terror. Hoje, para mim, isso é muito claro, porque a mente, ela armazena e produz o que você vai querer, o que é interessante para ela produzir no surto. A partir daí, eu estava num ambiente e fui internado. Só que a internação, a primeira coisa para o cara me conter, ele me colocou num quarto de confinamento. Então, as próprias internações me geraram traumas. Bem, hoje eu frequento os grupos do Fênix, né, como coordenador, né? Estudo inglês, vou começar esse ano a fazer cursinho, né, porque eu quero voltar à faculdade. E eu levo uma vida relativamente normal, né, com algumas limitações em relação ao horários de dormir, de sono, né, que eu às vezes tenho bastante sono na parte da manhã, mas é uma vida relativamente normal. E que é importante também que eu faço terapia, né, psicanálise, né. E eu trabalho lá minhas questões pessoais de foro íntimo, né? Que é importante você ter alguém para conversar, abrir nesse lado íntimo, né? No foro íntimo, né? Existe muita fantasia dentro do nosso mundo. A gente fantasia muito. A criatividade que a gente herda do mundo artístico também atrapalha. Por isso que é importante o trabalho do Fênix, o trabalho de grupos que se
que sabem que é um problema crônico é a família, porque a família está doente junto. A família é parceira da doença e a família tem que se curar junto. A família com a terapia da reunião de grupos. Mas não é apenas a esquizofrenia que representa um distúrbio grave. O transtorno bipolar é outro problema grave que está relacionado com a variação de humor. Na realidade existe assim, o bipolar, ele tem características de esquizofrênicos. Tá? Eu ainda, dentro do surto místico, que é onde eu tenho surto místico, a minha mente produz fantasias, realidades paralelas, eu modifico situações, eu acho que essa entrevista é um complô, eu acho que o Fênix, como muita gente vai na reunião do Fênix, acha que é uma reunião de alienígena, porque ele está chegando lá, nas primeiras visitas, achando que ali é tudo perseguição. Qualquer pessoa que me conhece na rua vai saber da minha história, porque eu percebi que o melhor de mim é a minha vida. Então, eu uso o que eu vivi não que é que a minha vida é toda errada. Não é uma vida bonita, é uma vida de porrada. Só fiz coisa errada, destruí a relação familiar, já perdi muito. Então, eu quero que as pessoas não percam tanto. Faça como eu e venha também participar do Clube Amigos da Boa Nova. Assim você vai estar ajudando a Fundação André Luiz a divulgar a doutrina espírita. Disse Emmanuel, é a maior caridade que você pode fazer para o ser humano, auxiliar na divulgação da doutrina espírita. Para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, você deve discar 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E agora nós vamos continuar com a entrevista José Carlos e os transtornos mentais. Bem, nós estamos de volta e nós estávamos aqui, né, Carlos, falando sobre delírio e alucinação, que é muito comum, né? É um fenômeno que se repete mesmo, repetitivo e até previsível nos portadores de dependência de transtorno mental. Zanei, você estava me contando o caso de pessoas que ligavam para você para perguntar, são portadoras, né? Que eu achei muito interessante isso, que administravam tão bem as suas alucinações que, vamos dizer assim, consultavam você. Como é que é isso? Nós muitos, embora eu seja familiar, esteja no Fênix como familiar, nós temos muitos amigos, né, que são portadores, dos grupos de portadores, e às vezes algumas dessas pessoas chegam a ligar para a gente, falam, olha, eu estou com tal ideia fixa, será que é delírio ou será que tem algum sentido? E como há um elo muito grande de confiança entre nós, Entendi. A gente pode falar, não, você está tendo um delírio, isso não é verdadeiro, não está acontecendo isso. Então é a pessoa consultar outra pessoa de confiança para ajudá-la a tirar aquela impressão para ver se é real ou não. Eu lembro que uma vez que você foi no nosso programa de rádio, né, e você estava com outro companheiro, um outro membro que eu não lembro o nome, e em determinado momento ele falou, não, depois que eu fui para Fênix eu sarei. Aí depois demorou um pouco, ele falou, não sarei não, que eu casei. Eu achei muito legal. Mas Carlos, vamos falar com o Carlos. Carlos, existe uma ideia, né, que permeia aí, está no inconsciente coletivo, de que o portador de transtorno mental, ele é um inválido, ele não pode trabalhar, é verdade. Mas como é que você vê isso em si? Depois o preconceito em relação a isso, tem que mudar isso? Como é que é? Olha, às vezes as pessoas se assustam muito com falar em transtorno mental, já acham que a pessoa vai pular no seu pescoço, Pular no pescoço, vai te enforcar. Isso é um preconceito grande. Mas o portador pode levar uma vida normal. Ele fazendo o tratamento medicamentoso, fazendo acompanhamento terapêutico, participando de grupos de autoajuda como o nosso, eles conseguem levar uma vida razoavelmente normal. Claro que a cura 100% não existe, né? Aliás, como o Caetano Veloso falava, de perto ninguém é normal, né? Então, existe o portador, às vezes, também tem a coisa do direito e da obrigação. O portador tem em relação à família uma obrigação de respeitar o familiar, né? De ter e o familiar em relação a ele. O espaço, o portador tem que ser o seu espaço, né? E
E também muitos frequentadores do nosso grupo trabalham, estudam, fazem faculdade, né? Eu conheço um justamente que vocês conhecem também, não vou dar o nome dele aqui, que é doutor, né? Fez doutorado, tese de doutoramento pela USP e é um portador de transtorno mental, entre as bem grave, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, Carlos. A questão das drogas, o que você tem a dizer da questão do uso, do abuso e até da dependência de droga para as pessoas portadoras de transtorno mental? A prevalência, o uso é um pouco maior do que a população em comum ou não? Você tem opinião formada sobre isso? Olha, eu acho que muitos usuários de droga acabam desenvolvendo transtorno mental. Não todos, é lógico, né? Mas existe grande número de frequentadores do grupo que também tem essa comorbidade, né, que a gente chama. Zaneide, você acha que o uso de droga é uma tentativa de se automedicar para se livrar do desespero e tal? Certamente. No caso do meu irmão e de várias outras pessoas que eu conheço, sim. A pessoa começa usando droga e, com o passar do tempo, percebe-se que ela tinha um transtorno que, quando tratado, ela deixa a droga, quando tratado corretamente. Vocês estão num projeto chamado Fênix Transtorno Mental, né? E, lógico, estão com as portas abertas, com muitos grupos, nós já fizemos um programa aqui com muitos grupos espalhados pelo Brasil, mas eu sei disso, existe um certo preconceito dos profissionais de saúde em mandar, eu vou falar aqui que eu posso falar isso porque eu tenho uma certa compreensão disso, vivo isso. Quando o profissional de saúde remete, encaminha o paciente para um grupo desse, ele vai perder o paciente? Pelo contrário, o profissional, seja médico, seja psicoterapeuta, seja terapeuta ocupacional, ele vai ganhar um paciente melhor, um cliente proativo, um cliente que vai negociar com o profissional, tanto a questão de medicamento como combater o estigma. Então ele vai ser um cliente muito mais interessante. Mais aderente ao tratamento. Mais aderente ao próprio tratamento. É verdade. Carlos, gostaria que você falasse alguma coisa para alguém agora, provavelmente pode ter algum pela prevalência da doença, alguém que tem algum problema de saúde mental e em relação aos grupos Fênix, o que você falaria para ele? Olha, se você tem depressão, se você sofre de esquizofrenia, tem toque, tem algum transtorno mental, né? Você vai ver que você não está sozinho. Existem outras pessoas com a mesma dificuldade que você, que compartilham depoimentos no grupo, né? A pessoa vai ver que pode confiar porque são pessoas que têm a mesma dificuldade que ela. Então eu aconselharia vocês a procurarem um grupo Fênix, né? Porque, lógico que tem que fazer o tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, mas nosso trabalho é complementar. Tá bom, Carlos. Tá aparecendo uns créditos aí, né, com o telefone, então procure o Grupo Fênix, você que está precisando. Um abraço, até uma próxima vez. No Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente no seu capítulo 5º, você vai estudar sobre as causas anteriores e sobre as causas atuais das aflições que você hoje vivencia. Logicamente, o portador de transtornos mentais, principalmente aquele que desde a infância ou desde o nascimento traz esse tipo de enfermidade, ele tem uma causa anterior de suas aflições. Logicamente, ele vai encontrar o problema da sua enfermidade de hoje, da sua dificuldade, em algum ato, alguma ação equivocada que ele teve no passado. E assim também acontece, assim também ocorre com o familiar, aquele que está, por circunstâncias da vida, tendo que conviver diariamente com o portador de transtornos mentais e, logicamente, com toda a dificuldade, né, que o ambiente pode lhe trazer para o seu aprendizado. Mas o importante é que nós não podemos ver isso como castigo. Não é que você errou lá, tem que pagar aqui aquela história do olho por olho, dente por dente. Jesus, ele nos disse que ele veio trazer o amor. Eu não vim mudar a lei, disse Jesus, mas pelo menos num ponto ele mudou. Porque ele disse, quando alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Então, não é mais o olho por olho, dente por dente. Só que essa outra face é a face do amor, o amor que transforma o mundo. E é através deste amor que nós poderemos vivenciar também essa experiência dos transtornos mentais.
não vendo ela como um castigo, não vendo ela como uma dificuldade ou como uma infelicidade, mas vendo ela como uma possibilidade de aprendizado, como uma possibilidade de crescimento moral e espiritual para todos aqueles que vivenciam essa situação. Então, se você é portador de transtorno mental, se você é familiar de um portador ou convive com alguém que seja portador de transtorno mental, aproveite essa oportunidade para o seu aprendizado. Faça uma reflexão diariamente. O que aquela situação está querendo te ensinar? Aproveite para essa felicidade. No livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele traz uma passagem que diz o seguinte: François Nicolas Madeleine traz a seguinte passagem, está lá no Código Penal da Vida Futura. A felicidade não está nas coisas em si mesmas, mas nas consequências que delas devem advir. Então, se você não é feliz hoje, você pode estar construindo hoje a sua felicidade para o futuro. Aproveite esse momento para o seu aprendizado e ele será com certeza um momento feliz. Será recordado como um momento de grande felicidade, porque será um momento de aprendizado, um momento de redenção, um momento de busca. Não vamos esquecer e nos parar diante da dificuldade. Jesus nos disse: vós sois deuses, poderão fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Vamos então acreditar no Mestre Jesus e vamos fazer. Ele também nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Vamos então no caminho do Mestre, no roteiro do Mestre, e quando chegarmos até Ele, Ele certamente nos levará até o Pai e na busca e conquista da nossa felicidade. Muito obrigado, Matheus, pela sua presença aqui no programa Vida Nova. Eu te aguardo no nosso próximo programa aqui pela TV Mundo Maior. Até lá! Quer dizer, pessoas que podem se desdobrar com facilidade. Em geral fazem, né? Porque dizem respeito a diz respeito a esta série de fenômenos anímicos. E também falei no mais importante deles, que seria a bicorporeidade, a possibilidade que o encarnado tem de se apresentar em dois corpos, né? O corpo físico e o corpo perispirítico, em lugares muitas vezes distantes. Isso acontecia muito com Eurípides Barçanufo, porque às vezes a gente diz assim, está tão distante de nós, etc., no século XVIII, XVII, mas não é nada disso. O fenômeno anímico acompanha o homem desde a sua vida aqui na Terra, né? E muitas vezes o espírito de Eurípides Barçanufo fazia partos em bicorporeidade. Todo mundo pensava que ele estava ali no corpo físico e não estava. Era a materialização do seu corpo espiritual. Então, o encarnado, ele tem muita possibilidade de se comunicar.